Fala pessoal do YouTube, enfim, eu tô aqui hoje com a Gi, tá gravando esse vídeo e eu quero explicar aqui uma das coisas que vai destravar não só você que tá me assistindo, mas também a Gi que tá aqui. Então, no final das contas, eu tô focado em falar com a pessoa que tá por trás dessa câmera. E quando eu vou falar pra pessoa que tá aqui assistindo isso aqui, consequentemente a conexão vai ser maior. Então presta atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer aqui pode desbloquear 10 anos em um. E pode parecer talvez bom demais ou realmente impressionante isso, mas é porque eu tenho feito isso em várias outras pessoas e eu percebi o poder disso. O que acontece? Tem muita gente que quer fazer alguma coisa, que quer ter resultado, que quer entregar, que quer ganhar dinheiro pela internet, que quer poder viajar para qualquer lugar, que quer realmente se arriscar. Mas o que impede essas pessoas de arriscar? A insegurança, o medo, essa sensação de incapacidade, às vezes você quer fechar a venda com o cliente, às vezes você quer fazer uma proposta, mas alguma coisa não vem, e aí você se sente travado, bloqueado. Então o que acontece? Existe um processo que eu faço com várias e várias pessoas para poder desbloquear isso e tirar elas do lugar. Inclusive eu não falo que eu faço desbloqueio, eu faço um processo de destravar. É literalmente um destravamento, podemos dizer. Por que é um destravamento? É porque é o seguinte, primeiro, eu poderia chamar isso de uma terapia, mas não é uma terapia porque eu não sou psicólogo nem terapeuta ou qualquer coisa do tipo. E vai muito mais além do que qualquer terapia. Inclusive, acontece que é um processo literalmente de destravar. Por quê? Porque se fosse simplesmente um desbloqueio ou algo do tipo, é como se você imagina que tem um muro assim na minha frente, tá? E aí, o que acontece? Às vezes tem um muro na sua frente e você quer o quê? Desbloquear. Desbloquear é poder pular esse muro. Só que se você não consegue nem sair do lugar, entendeu? Se o seu pé tá travado, se você tá bloqueado, preso ali no chão, como é que você vai pular um muro ou como é que você vai quebrar aquele muro? Primeiro você precisa sair do chão, você precisa destravar, se soltar. Então é esse processo que eu faço. Ele também te soltar essas coisas que estão te segurando aí, pra você ter essa capacidade de andar por conta própria. Porque inclusive, uma das coisas que eu vejo que é um grande problema para muitas terapias que acontecem é que as pessoas, elas pegam a ferramenta, imagina que tem uma ferramenta, tá? E essa ferramenta elas colocam na sua cabeça e elas pegam na sua mão e faz você usar essa ferramenta, que é o seu cérebro. Só que na verdade eu não quero pegar na sua mão e fazer você usar a ferramenta. Na verdade eu quero te mostrar como que você pode usar a própria ferramenta. Eu não tô aqui, tá, para ficar a vida inteira fazendo várias sessões com você. A minha parada é fazer uma sessão e essa sessão literalmente transformar e virar a chave na sua cabeça. Só que qual que é a grande sacada? Por que isso funciona? Qual que é o grande problema das pessoas que sentem insegurança, que sentem medo, que sentem esse monte de bloqueio? Seguinte, hoje, presta atenção. É porque a parada tá lá no fundo da cabeça. E no final das contas, o processo todo é mental. Só que é o seguinte, imagina que existe um bibliotecário, tá ligado? Uhum. E existe um zelador. E aí você fala assim, pô, Gi, a Gi, ela é confiante. Aí você chega no zelador e fala, então, zelador, tem aí nessa biblioteca aí Gi confiante? Aí o que acontece? O cara vai chegar lá, tá ligado? Ele vai falar, peraí, eu vou lá conferir com o bibliotecário. Aí o zelador vai lá, tá ligado? Ele vai lá, e aí ele vai chegar lá e vai perguntar assim pro bibliotecário, e aí, tem o livro aí Gi confiante? Ah, o cara, Gi confiante? Não, tem Gi insegura, Gi com incapacidade aqui. E ele vai falar pro zelador, aí o zelador vai chegar lá e falar, ah, entendi então. Aí ele vai chegar, aí vai chegar pra você e falar assim, ó, então, confiança, não tem não, capacidade, não tem não. E o que acontece? Vamos lá, vou explicar o que significa tudo isso. Isso talvez acontece em um grau maior ou menor em certas pessoas. Talvez você já tenha uma certa confiança, mas você gostaria de ter uma confiança ainda maior. E como que dá pra fazer isso? É literalmente tirando todos esses livros de insegurança, de incapacidade da biblioteca, botando fogo nisso e fazendo um contrato com o bibliotecário. Falando pro bibliotecário o seguinte, irmão, agora a partir de agora, essa biblioteca aqui tá dominada. A gente tá fazendo um contrato. Vou assinar um contrato com você aqui e você vai começar a cuidar dessa porra aqui. Você vai realmente organizar isso aqui, vai deixar esses livros bonitos, sem poeira, vai limpar essa parada e vai deixar isso aqui organizado. A biblioteca é a sua mente, tá? O bibliotecário é o seu subconsciente e o zelador é o seu consciente. Então, você traz a informação para o consciente e o consciente procura essa informação e verifica essa informação no seu subconsciente. Quando chega no subconsciente, o que acontece? Dá erro.
Por quê? Porque aquela informação não está armazenada no subconsciente. Então você fala uma coisa consciente, eu sou confiante, mas o seu corpo fala outra, porque isso é mais inconsciente e subconsciente do que qualquer outra coisa. Aqui a parada, você não precisa entender o que é consciente, subconsciente, essas porcaria toda não. Só precisa entender que existe uma parte mais profunda da sua mente e uma parte mais consciente da sua mente. Uma parte superficial da sua mente. Essa parte superficial, ela joga as informações para a parte mais profunda. Só que é como se essa informação batesse lá no fundo, tá ligado? E tivesse um trampolim lá, uma mola lá. E ela bate e volta. Gi, quando tiver batendo aí uns 9 minutos, você me avisa, tá bom? Então o que acontece? Só pra você entender aqui, a parada é, tá, que você pode estar buscando um movimento. E aí, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa entrar em um processo. E a grande sacada é que, qual que é o meu papel, tá ligado? Como, podemos dizer assim, um ser de destravamento, né? Uma ferramenta de destravamento. Porque no final das contas eu sou só um guia. Não sou muito mais do que isso. Porque o grande processo acontece por você. E aí tá, eu vou facilitar esse processo. Então qual que é a grande sacada aqui? Eu vou chegar lá pro zelador e falar, então irmão, deixa eu te falar, 50 ali, vamos tomar um? Entendeu? Vamos ali? Então eu vou falar o quê? Vou pegar o zelador pelo braço, tá ligado? E a gente vai ali tomar uma e tal, ficar lá de boas. E aí a grande sacada aqui é que quando o zelador sair, você vai entrar de fininho. Vai entrar de fininho ali e vai conversar com o bibliotecário. E aí você vai lá e vai fazer esse contrato com o bibliotecário. Então assim, isso funciona tanto para você que tem problema com insegurança, tanto para você que tem problema de incapacidade, ou uma sensação de vazio, ou talvez você tenha essa procrastinação, você fala, não, eu sou produtivo, mas aí o seu subconsciente fala, não é nada, e aí você não consegue fazer as coisas. Ou talvez, por exemplo, você que, não tem amor próprio, às vezes, tipo, não cuida tanto que gostaria de cuidar. Então, assim, realmente trazer isso pra tona, trazer isso pra superfície, essa sensação de confiança que você pode sentir. Imagina o seguinte, se você pudesse fazer esse processo e literalmente sentir uma confiança que você nunca tinha sentido antes, sentir uma sensação positiva, sentir uma sensação realmente de alegria, como você nunca sentiu antes. Quanto que isso vale? Sabe? Talvez, só pra ter noção, antes de eu falar sobre valores ou qualquer coisa do tipo, é o seguinte, tem um dos meus mentorados, tá? Que ele passou por esse processo e ele era muito, muito ansioso. Eu falava com ele, enquanto eu falava com ele, ele tava assim, ó, eu mordendo, e ele não conseguia se concentrar, o pensamento dele era muito acelerado. Inclusive ele já tinha pensado em pagar hipnoterapia, essas coisas assim. Inclusive ele até falou que ele ia ter que ir para São Paulo, porque lá que teria um hipnoterapeuta, e só essa sessão ia ser mais de R$1.000. Então assim, eu não tô falando aqui sobre R$1.000, eu não tô falando aqui de R$2.000 para você fazer esse processo, tá? Eu tô falando de uma parada que é muito mais acessível para as pessoas. Só que assim, o meu propósito, tá? Eu comecei a estudar isso e comecei a fazer isso como um curioso, simplesmente uma pessoa curiosa, porque eu tinha interesse em entender. Eu falei, como que essa mente funciona? Como que isso funciona? Eu tinha vários bloqueios, então eu precisava me desbloquear primeiro. Depois que eu me desbloqueei, eu percebi que eu tinha essa ferramenta não só para usar comigo mesmo, mas para usar com outras pessoas. E aí eu percebi que uma vez eu fiz esse processo com alguns amigos. E aí o que acontece? Eu entendi que eu poderia fazer com mais pessoas, e isso se tornou meio que não só um hobby, tá? Inicialmente começou como um hobby para destravar alguns amigos aqui, porque eu acreditava que isso era muito positivo para outras pessoas. Até que então eu percebi que eu poderia fazer isso com outras pessoas e cobrar um valor realmente justo por isso, e de forma muito mais acessível. Então você não vai ter que pagar R$1.000 ou algo do tipo. Literalmente, você faz essa sessão comigo e, se valer a pena, você paga o valor dessa sessão. Se você quiser saber sobre valores, se você quiser saber sobre como que funciona e que dia que tem horário ou agendamento para acontecer comigo, vou estar deixando um link aqui na descrição, tá? Do meu assistente, onde ele vai realmente agendar esse processo com você. Então, todas essas dúvidas que você tiver em relação a como que funciona, os melhores horários, ou que dia que você consegue fazer esse processo, vai estar aqui na descrição. Obrigado por você estar assistindo, obrigado, Gi, por estar filmando aí. Tamo junto e valeu!